No Saber Direito desta semana, você vai acompanhar um curso sobre processo administrativo disciplinar. Durante as 5 aulas, o professor Júlio Molica vai apresentar os conceitos iniciais, a instauração e instrução no processo. Entenda ainda como se dão o julgamento, os recursos e as nulidades. Assista a aula 3. Olá, estamos de volta aqui na nossa terceira aula de processo administrativo disciplinar. Eu sou Júlio Molica, professor e advogado. Mais conteúdo também vocês podem encontrar não só no site da TV Justiça, mas também nas minhas redes sociais, @Júlio Molica, Molica com 2 L's, e no meu site também, juliomolica.com.br, sempre o Molica com 2 L's, ok? Vamos dar continuidade aqui então? Agora a gente vai falar sobre a instrução do processo administrativo disciplinar. A gente tinha falado nas aulas anteriores sobre os conceitos iniciais e a gente tinha falado também sobre a instauração do processo administrativo disciplinar com seus diversos procedimentos. Agora, mais especificamente, a gente vai falar sobre a instrução do PAD em si, do processo administrativo disciplinar, começando sobre as provas, tá? A produção e a valoração das provas. Vamos lá? Primeiro teor que a gente precisa trabalhar é a presunção de inocência daquele que é acusado num processo administrativo disciplinar. Essa presunção ela se encontra na Constituição Federal e funciona para todos os acusados, seja num processo civil, seja num processo penal, seja num processo administrativo. Apesar do teor mais específico da Constituição Federal, ele se aplica a todos eles. Vamos ver o que fala o artigo 5º, inciso 57, né? Ele diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Essa presunção de inocência, ela traz especificamente dentro do penal, dentro do código, do direito penal, porém ela se aplica também aqui, né? Até lembrando do que a gente já comentou do direito sancionador, né? Que o direito disciplinar aqui, quando a gente fala em processo administrativo disciplinar, a gente está falando numa sanção, numa pena, numa penalidade a ser aplicada ao servidor que, se comprovado, né, a ocorrência de um fato infrator cometido por este servidor. E aí, a partir desse momento, a gente tem uma sanção e também se aplicam algumas regras do direito penal, apesar da independência de instâncias. Ok? Tranquilo? Vamos dar continuidade, então, aqui, lembrando, lá no artigo 5º da Constituição. Outro princípio importante que a gente acaba trazendo do direito penal também aqui para o processo administrativo disciplinar é que quem alega, quem acusa, quem está dizendo que algo está irregular, precisa provar, né? Lá no artigo 156 do Código de Processo Penal, o texto trazido é o seguinte: a prova da alegação incumbirá a quem o fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, né, ordenar a produção de provas, determinar a realização de diligências. Tudo isso a gente viu que a comissão também pode fazer, né? Ela pode determinar a produção de provas, ela pode realizar diligências, ela pode aceitar ou não as provas, como a gente vai ver daqui a pouco, solicitadas pelo acusado. Mas, em especial, é a administração pública, em se tratando de PAD, é a administração pública que precisa comprovar que realmente aconteceu aquele ato irregular, aquele ato de um ilícito administrativo e que efetivamente existem provas suficientes para confirmar que aquele servidor foi quem o fez. Então a gente precisa ter a materialidade, a gente precisa ter a autoria para que se possa efetivamente aplicar uma penalidade para aquele agente público. Não tendo, supera tudo isso o indúbio pro réu que a gente já conversou na aula anterior, né? Na dúvida, a inocência do réu, aqui no caso do acusado, ela é presumida, ok? Vamos falar um pouquinho mais de prova, agora falando especificamente sobre, ainda, né, sobre o ônus da prova.
mas sobre um parecer da Advocacia Geral da União, o parecer número 14, GM 14, perdão, que fala o seguinte, lá no seu item 8. É reiterada a orientação normativa firmada por essa instituição, no sentido de que o ônus da prova, em tema de processo disciplinar, incumbe à administração. Ou seja, fica mais claro ainda e fica reforçado que é a administração pública que precisa produzir provas suficientes para comprovar o ato infracional e para comprovar a autoria daquele ato infracional. E não o acusado precisa comprovar a sua inocência. Presume-se, então, a inocência. Ok? Continuando, então, sobre a questão das provas, existe a possibilidade da CEPAD, da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, indeferir uma prova que foi solicitada pelo acusado. A comissão não é obrigada a aceitar todo tipo de prova. É isso que traz para a gente aqui o artigo 156 da Lei 8.112, que ao mesmo tempo em que ela traz no caput, dizendo que é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial, ela também nos seus parágrafos traz o seguinte teor. Olha só, o presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. No parágrafo 2º, será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Nós temos aqui, então, a estreita linha entre eficiência do processo e desrespeito ou respeito ou obediência à ampla defesa e ao contraditório. Por um lado, a comissão precisa ter eficiência, precisa dar sequência ao processo. Por outro lado, ela também não pode desobedecer ou deixar de permitir a produção de provas, ou ainda deixar que todo tipo de prova seja realizado, o que vai causar uma demora muito grande para o processo. Então, a comissão precisa, em deliberação interna, decidir se todos os pedidos de prova solicitados pelo acusado são realmente pertinentes. Ou seja, se efetivamente faz sentido produzir aquela prova. Um exemplo que a gente tem é a questão da perícia, como dito aqui no parágrafo 2º, que se não for necessário conhecimento técnico, bastando para concluir através da análise dos fatos uma determinada situação, não é necessário o pedido de perícia, tá? Lembrando o que diz o parágrafo 2º, ele diz o seguinte: será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Ok? Acho que ficou claro, né? Indeferimento das provas. E aí agora falando sobre sanidade mental. Isso aqui é uma tese bastante comum de defesa. No artigo 160 da 8.112, a gente tem alguns detalhes. O 160 diz o seguinte: quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. No parágrafo único diz o seguinte: o incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após expedição do laudo pericial. Então, o que a gente tem aqui é, havendo dúvida sobre a saúde mental do acusado, poderá a comissão solicitar uma perícia. É importante que esse incidente de sanidade mental, como é chamado, ele corre em processo apartado, precisa ter uma junta médica e dessa junta médica pelo menos um precisa ser psiquiatra, ou seja, precisa ter a especialidade comprovada de psiquiatria junto ao específico conselho profissional. Não tendo, está descumprindo a regra contida no 160. E é importante a gente trazer também, quando a gente fala em sanidade mental, a gente acha que a pessoa pode ser louca, maluca, né, de alguma forma. A gente tem que trocar isso, porque essa parte de incapacidade mental é uma outra história.
A incapacidade não permite sequer a continuação, por exemplo, da atividade pública, né? O que a gente precisa, então, aqui é saber da sanidade mental efetiva. Nos tempos atuais, algo muito comum, né? Algo muito comum como depressão, ansiedade e todos os transtornos que esse mundo moderno tem trazido e apresentado para todos aqueles que exercem uma atividade profissional, seja na administração pública ou não. Então, esse incidente de sanidade mental é muito importante para ser analisado, precisa ser visto com seriedade. A comissão pode negar? Pode, mas, de novo, tem aquele limiar bem fino, né? bem tênue entre negar a produção de prova porque acha ou acredita ser impertinente ou acabar por cercear a produção de provas, cercear a defesa, cercear o exercício da ampla defesa pelo acusado no processo administrativo disciplinar. Ok? Aqui a gente comentou um pouco, então, sobre a produção e a valoração do arcabouço probatório, ou seja, de todas as possibilidades de prova, ou pelo menos de algumas delas, para que a gente possa exercer a atividade dentro do processo administrativo disciplinar. Continuando, uma das uma das formas mais comuns de produção de prova é a oitiva de testemunhas, ok? Testemunha é aquela pessoa que, de alguma forma, pode acrescentar ou pode auxiliar na interpretação dos fatos que estão sendo avaliados, ok? Não necessariamente é alguém que viu o que aconteceu, pode ser alguém que consegue trazer elementos que ajudem na convicção para se conseguir interpretar, entender, compreender a verdade real do que efetivamente aconteceu naquele momento ou naquele fato que está sendo investigado e que está sendo analisado. A testemunha, para a gente poder ter uma ideia maior e mais detalhada, a gente consegue trazer lá da Lei 8.112, nos artigos 155, 158 e 159, alguns detalhes, tá? Vamos lá para o 155? O que ele diz para a gente aqui? Olha só. Ele fala o seguinte, que na fase de inquérito, ou seja, lembrando, né, na fase de instrução, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Aqui a gente precisa entender, pessoal, que depoimento é tido como um gênero. Esse gênero dividido em inquirição e interrogatório, tá? Ou seja, a testemunha a gente chama de inquirição. O próprio acusado a gente chama de interrogatório. Então, existe essa diferença e existem detalhes importantes para a gente falar sobre cada um deles. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só, o artigo 158, também da 8.112, traz para a gente a questão da inquirição de testemunhas. Olha só o que diz o 158. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. As testemunhas parágrafo 1º, né? As testemunhas serão inquiridas separadamente. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre isso. Olha só, as testemunhas serão ouvidas, né? Será oralmente. O que acontece? Eu preciso ouvir e eu preciso registrar. Como é que eu faço isso? Bem, a lei fala em reduzir a termo. Hoje nós já temos a permissão, a autorização, a possibilidade de que essa oitiva de testemunha seja realizada por modo virtual e gravada. E a partir daí ela pode ser juntada aos autos através de uma mídia. Então, o reduzir a termo não necessariamente hoje, dependendo de que setor, de que regulamento você tem aplicável àquele caso específico, você tem as possibilidades de não necessariamente
trazer tudo a termo, no sentido de cada palavra ser efetivamente digitada e incluída no processo. O que se tem, e aí de qualquer forma tem que ter, são as atas, e aí a ata precisa realmente constar dos autos, precisa realmente constar do processo, ok? Bem, seguindo aqui, ainda sobre a inquirição de testemunhas, é importante que as testemunhas precisam prestar compromisso com a verdade, ou seja, antes de iniciar a sua oitiva, elas se comprometem a dizer a verdade sob pena de incorrer em ilícito penal mesmo, né? Ou seja, que acabe cometendo um crime por estar faltando com a verdade em seu testemunho. No início da inquirição, assim que se abre a reunião, né, a audiência, a comissão deve seguir alguns passos. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só. Primeiro, solicitar documentos de identificação do depoente. E aí confirma que aquela pessoa realmente é aquela que está ali à frente. E aí muita gente pergunta, poxa, mas como é que eu faço isso virtualmente? É simples, pessoal. Você pode, com a própria câmera do computador, do telefone, você pode pedir para que a pessoa apresente a sua identificação de forma legível e isso vai estar gravado e você pode juntar isso aos autos comprovando a identificação daquela pessoa, ok? Registrar os dados da pessoa, né, no caso da testemunha, em ata, nome, idade, estado civil e profissão. Indagar sobre a existência de relação de parentesco, amizade íntima ou inimizade com o acusado e compromissar, como a gente já tinha falado, sobre compromissar a testemunha, alertando a dizer a verdade e não omitir a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, 342 lá do Código Penal. Ok? Outra questão importante sou obrigado a depor? Sim, principalmente se servidor público, você é obrigado a cumprir as ordens advindas dos seus superiores, né? Ou mesmo da própria administração pública, e por isso você precisa efetivamente depor. Contudo, existem hipóteses que você pode se negar a depor. Na verdade, não é se negar, é que a lei não te obriga a depor, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só. O artigo 448 do Código Civil fala para a gente o seguinte, ó, a testemunha não é obrigada a depor sobre fatos, vamos lá? 1. Que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Ou ainda, sobre fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Então, a testemunha não é obrigada a expor algo que recebeu em sigilo, o sigilo profissional. Nós temos o exemplo aqui do sigilo dos sacerdotes, né? Vamos lá, por exemplo, a confissão feita a um sacerdote, ele não tem a obrigação de expor isso ou externar isso em um depoimento como testemunho. O próprio advogado, né, o psicólogo, todos esses são exemplos de profissionais que têm esse dever de sigilo e também, a partir daí, a impossibilidade ou o direito de se negar a falar sobre este fato como testemunho, ok? Não é o direito de mentir, né? É o direito de não falar, não depor sobre estes fatos, ok? Vamos lá, então, aqui a gente já falou da inquirição de testemunha, vamos falar sobre o interrogatório do acusado, que é o artigo seguinte da Lei 8.112, que é o artigo 159. Ele traz para a gente o seguinte: concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá interrogatório do acusado, observados os procedimentos do 157 e 158, que foram os que a gente falou. Então, a gente precisa ter em mente que o interrogatório do acusado é sempre o último. Então, eu primeiro ouço todas as testemunhas, depois
eu ouço o acusado. Tá? Então, a oitiva, o interrogatório, vem só, a oitiva do acusado, né? Ou seja, o interrogatório vem só depois da oitiva das testemunhas, ou seja, da inquirição delas. Tudo precisa ser no mesmo dia? Não. Na verdade, as testemunhas, elas são ouvidas separadamente. Pode ser no mesmo dia ou pode ser em dias diferentes. A inquirição também, perdão, o depoimento do interrogatório do acusado também não necessariamente precisa ser no mesmo dia. Se possível, pela logística toda, se possível fazer em horários diferentes e dias diferentes para evitar até mesmo esse encontro entre as testemunhas ou entre testemunha e acusados, isso é interessante para evitar qualquer vício nessa oitiva e qualquer desconforto durante as oitivas. O mesmo artigo 159 ainda traz para a gente que o procurador ou acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como a inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, requiri-las por intermédio do presidente da comissão. Ou seja, tanto o acusado quanto o seu procurador podem sim fazer perguntas para as testemunhas, mas a regra geral é que essa pergunta seja feita para o presidente da comissão e o presidente da comissão faça a pergunta para a testemunha. Pode se negar uma pergunta? Pode, sem problema nenhum, mas de novo a gente tem aquela linha tênue entre eficiência e ampla defesa e contraditório. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes o indeferimento de perguntas pode acabar influenciando na tese ou nas teses de defesa, violando aí esse princípio basilar de qualquer processo. Continuando aqui, falamos então sobre o interrogatório do acusado. Vamos falar sobre a quantidade de testemunhas. O que a gente tem para falar sobre a quantidade de testemunhas? Se a gente for pensar na 8.112, ou mesmo na Instrução Normativa 14, a gente não tem nenhuma previsão, né, de quantidade de testemunhas. Por isso que a gente acaba usando, aproveitando uma norma suplementar, que é o Código de Processo Civil, que lá no artigo 357 delimita para a gente o seguinte, parágrafo 6º, o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato. Essa aqui é uma orientação, obviamente. A comissão do PAD, ela pode, obviamente, pedir ou ouvir mais testemunhas ou menos testemunhas, ela não está vinculada a essa quantidade. Mas temos que lembrar sempre, será que é necessário ouvir mais de 3 testemunhas para um único fato? Será que é necessário, será que basta ouvir uma? Ou será que a gente precisa ouvir mais? Então, isso, cada caso, com bastante cautela, a comissão responsável pela condução da instrução do processo administrativo disciplinar precisa decidir efetivamente sobre a quantidade de testemunhas, se for o caso de terem sido arroladas muitas testemunhas para serem ouvidas pela comissão. E, enfim, ao fim, né, por fim, aqui nós temos a contradita. O que é a contradita? Também não prevista no Código de Processo, na Lei 8.112, ou nas normas específicas do processo administrativo disciplinar, na verdade, dos processos de correição, nós temos a previsão no artigo 214 do Código de Processo Penal e também a previsão no 457 do Código de Processo Civil, ambas falando sobre contradita. O que diz o 214 do Código de Processo Penal? Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou a arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe caberá, lhe deferirá compromisso nos casos previstos nos artigos 207 e 208. O CPC, por sua vez, no 457,
fala lá no parágrafo 1º, fala o seguinte: é lícito a parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3, apresentadas no ato e inquiridas em separado. O que significa isso, pessoal? Se aquela testemunha, por algum motivo, puder atrapalhar as oitivas, seja porque ela é impedida, seja porque ela é suspeita, ou seja, se ela tem alguma relação de amizade ou parentesco, ou ainda tem interesse no processo de alguma forma, se essa testemunha tem esse problema, esse vício, ela pode ser contraditada pela parte, ou seja, a parte, o acusado, informa esse problema para, no nosso caso aqui, para a comissão de PAD, e eles vão aceitar ou não a contradita. De qualquer forma, essa contradita, se aceita, não impede que aquela pessoa seja ouvida. Agora, não mais na qualidade de testemunha, mas na qualidade de informante. E qual é a diferença? A testemunha é forma de prova, informante não é prova. A testemunha, você pode se basear nos fatos para decidir. Já o informante, ele auxilia na formação da convicção, mas não como base para aquele julgamento, para aquela decisão final. Então, existe essa diferença entre testemunha e informante, e a testemunha não tem como ser ouvida se ela tiver alguma forma de influenciar de maneira equivocada a construção, né, do PAD, a instrução do PAD. Ok? Entendido, então, essa parte toda que a gente tinha para falar sobre as oitivas, seja das testemunhas ou ainda dos acusados, e aí a gente fala, né, inquirição de testemunha ou interrogatório do acusado. Vamos para a indiciação. O que é a indiciação? Pessoal, a indiciação é o ato final da instrução. Então, quando a gente inicia o processo administrativo disciplinar, como dito já nas aulas anteriores, você primeiro notifica o acusado para que ele acompanhe. E aí, nessa notificação, nessa resposta, ele vai dar ciência de que conhece que tem um processo e está sendo acusado neste processo, vai nomear advogado se for o caso e vai também apresentar provas a serem produzidas. Foram produzidas todas as provas, a comissão vai chegar a uma conclusão. Essa conclusão ainda não é efetivamente se é culpado ou inocente. Essa conclusão agora é que os fatos analisados levam à conclusão de que houve uma infração, de que houve um ato irregular. E aí, nessa indiciação, o acusado é chamado para que ele possa apresentar a sua defesa. E aí, só depois da sua defesa é que realmente a comissão faz o seu relatório final, que depois vai para a autoridade julgadora. Então, lembrando, a indiciação é o último ato ali da produção de provas, né, da produção daquela instrução inicial do processo administrativo disciplinar, havendo a indiciação, a apresentação de defesa e depois o relatório final. Mas, Júlio, tudo levou a crer que é inocente. Tudo bem, você vai fazer a indiciação, vai ouvir a defesa e vai concluir no relatório final. A indiciação ela ainda não é conclusiva. Lei 8.112, no artigo 161, fala para a gente aqui, ó, tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Olha só, pessoal, é importante aqui a gente saber que é da indiciação que vai surgir a defesa. Depois da defesa, o relatório final. Então, a indiciação ela precisa ser bem clara e especificar os fatos, os quais estão sendo atribuídos àquele acusado. Não é necessária ainda a tipificação, mas
efetivamente aqueles fatos, aquela conclusão que a comissão teve, ela precisa efetivamente estar bem clara, bem detalhada, inclusive vinculando o fato às provas, para que possa ser exercida uma defesa. E lembrando que o acusado ele se defende dos fatos. Então, a tipificação, no sentido de dizer exatamente qual ato foi, qual infração foi cometida, ela não é necessária agora, mas o esclarecimento dos fatos e a vinculação dessa conclusão de que aquele fato aconteceu com as provas, isso precisa ser pormenorizado neste momento para viabilizar a defesa. Continuando aqui na questão da indiciação, a gente tem lá na instrução normativa da CGU, número 14, a seguinte exposição no artigo 34. Fala aqui para a gente. A indiciação deverá especificar os fatos imputados ao servidor e as respectivas provas. Lembrando, de novo, a gente está falando fatos e provas, a gente ainda não está falando da tipificação. Tá? Parágrafo 1º desse mesmo artigo diz que após a indiciação será realizada a citação para apresentação de defesa, ok? Ou seja, é a partir da indiciação que se tem a defesa. Nunca é demais lembrar o trenzinho, as estações do processo administrativo disciplinar, que é instaurado, notifica-se o acusado, faz-se toda a instrução e se conclui ali com a indiciação para que possa ser feita aí sim a defesa e depois da defesa o relatório final para ser encaminhado para a autoridade julgadora. Vamos lá. Ainda, nos aproveitando aqui do precedente do Superior Tribunal de Justiça, de um julgamento de 2008, do ministro Arnaldo Esteves Lima, um trechinho da sua decisão, da ementa, né, efetivamente desse julgamento, o mandado de segurança 13.110 do Distrito Federal, ele diz o seguinte, ó, item 2, o delineamento fático das irregularidades na indiciação em processo administrativo disciplinar fazem em que a especificação das provas deve ser pormenorizado e extremamente claro, de modo a permitir que o servidor acusado se defenda adequadamente, apresenta-se inaceitável a defesa a partir de uma conjunção de fatos extraída dos autos, ou seja, precisa ser claro, não precisa ainda da tipificação, não precisa ainda do enquadramento, mas precisa ser claro, precisam ser claros os fatos e as provas, ok? Continuando aqui, vamos lá. É importante também mencionar que para a indiciação é trazido o conhecimento do direito penal. Né? Como é que eu vou indiciar alguém sobre alguma coisa? Como é que eu vou dizer efetivamente que alguém realizou algum ato infracional? Por mais, ainda, de novo, que não esteja enquadrado ainda, é necessário que a gente utilize, ou pelo menos traga, a teoria do crime, né? Que veio lá do direito penal, que ela diz o seguinte, que crime é uma conduta típica, antijurídica e culpável. Ou seja, eu preciso desses 3 elementos para me orientar a fazer a indiciação. Tipicidade, a gente tem como que são os elementos descritos na lei como caracterizadores de crime. Antijuridicidade, não ter sido praticada sob uma justificativa admitida por lei. E ainda a culpabilidade, ou seja, quando o autor tinha ciência de que a conduta era vedada pelo ordenamento jurídico, mas mesmo assim a cometeu, ou seja, deveria se comportar de modo diverso. Isso ajuda a gente a dar maior embasamento à indiciação, ok? Ainda sobre a tipificação, ou seja, a desnecessidade, a não obrigatoriedade de vincular ainda a um ato específico infracional, o próprio manual de PAD da CGU traz para a gente esse conceito. Quer ver? Vamos lá? Olha só, ele diz para a gente aqui, na presente fase do processo, a lei ainda não exige que seja indicada a hipótese legal na qual o acusado incidiu.
Contudo, é usual e recomendado que seja feito esse enquadramento, tendo em vista o auxílio para que o acusado possa se defender. Este enquadramento, entretanto, poderá ser alterado no relatório final. Ou seja, existe o risco de na indiciação você vincular e depois lá no relatório você alterar. Então, é recomendado, mas não é obrigatório. Lembrando, então, fatos e provas. Isso é que precisa ter na indiciação. Se quiser, pode vincular, mas isso pode vincular a uma das irregularidades lá do 116, 117, mas não necessariamente aquela vai ser a tipificação efetiva no relatório final, ok? Enfim, dando continuidade aqui à nossa aula de processo administrativo disciplinar, vamos comentar um pouquinho sobre a defesa. Prazo de defesa, citação, revelia, defensor dativo e defesa técnica. Vamos comentar aqui um pouquinho? Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 161 da 8.112 fala sobre o prazo para a defesa. Olha aqui, o indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. Parágrafo 3º diz: o prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. Ou seja, existe a previsão do prazo de 10 dias, porém, se o servidor, o acusado, perdão, ainda não conseguiu acesso, esses 10 dias devem começar não a partir da sua citação, mas sim da sua notificação, mas sim a partir do acesso efetivo aos autos, onde ele vai especificamente poder produzir a sua defesa. Tá? Se necessário for, é possível pedir a dilação desse prazo, que poderá ser concedida pela comissão do PAD. Aqui ainda sobre a citação, se tiver em local não conhecido e não sabido, a comissão poderá, de acordo com o artigo 163 da 8.112, ainda determinar a publicação, a intimação por edital, tá? A citação, perdão, por edital. Tá? Está lá no 163. E o parágrafo único especifica que, nestes casos, o prazo não é mais de 10 dias, mas sim de 15 dias para a sua defesa. Ok? E para isso, tendo sido citado por edital, alguém vai precisar fazer essa defesa, e a gente já comentou antes sobre a nomeação do defensor dativo, tá? Defensor dativo, que é aquele que vai ser nomeado para fazer as vezes do acusado. Não necessariamente que seja o procurador do acusado, mas às vezes. Por isso que ele precisa estar no mesmo cargo ou superior, ou no mínimo ter a mesma escolaridade ou superior. Porque esse defensor dativo é aquele que vai efetivamente analisar os autos e produzir produzir a defesa necessária para instruir o processo para o relatório final. E ali podem ser alegadas diversas teses de defesa, avaliando tudo o que foi feito no processo durante toda a sua instrução. O parágrafo 2º, vamos rememorar, diz o seguinte, do 164 da 8.112. Para defender o indiciado rével, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Ok? E, por fim, defesa técnica. Aqui é importante a gente lembrar que já existe súmula, já existe já há bastante tempo, súmula vinculante, né, vinda do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não há necessidade de defesa técnica. Porém, é de extrema importância ressaltar a diferença quando se tem uma defesa técnica. Alguns motivos, né? Primeiro que quem está envolvido diretamente nem sempre tem a clareza ou a tranquilidade suficiente para produzir a sua melhor defesa.
E depois, porque tecnicamente você consegue trazer conteúdo e tese de outras áreas do direito, como a gente já conversou, né? Do lado do direito penal, do processo civil e de outras áreas para formular uma boa defesa. Júlio, então você está dizendo que tem que ter? Não é isso. É porque tem muita gente que, infelizmente, não entende a seriedade dessa defesa. É importante a gente saber que essa defesa é o último momento em que o acusado vai efetivamente se manifestar no processo. O acusado, neste momento, vai apresentar todas as suas teses de defesa. Mas há um recurso, sim, existe o recurso, mas no recurso, em regra, você não vai inovar nas suas teses de defesa. Você pode reforçar e até apresentar alguma irregularidade do relatório final, mas, teoricamente, na defesa, você já tem todos os seus argumentos de defesa. Júlio, e o controle judicial pode existir? Você falou que pode ter o controle, que ninguém pode retirar do Poder Judiciário, porque ele é efetivamente quem diz o direito, né, exerce a jurisdição, e que o Poder Disciplinar veio aí de uma delegação de parte desse poder? Sim, porém, pela teoria da separação dos poderes, o controle feito pelo Poder Judiciário sobre as decisões em processo administrativo disciplinar, eles vão recair especificamente sobre a legalidade, sobre o procedimento, não entrando no mérito. Em alguns casos, vai se poder entrar no mérito quanto à proporcionalidade, mas não efetivamente no mérito em si, a reanálise, por exemplo, de provas. Isso dificilmente vai acontecer, e recente súmula do STJ, inclusive, traz para a gente aí a 665, né, 665, se eu não estiver enganado o número, traz aí para a gente a pacificação desse entendimento. O STJ já tinha decisões diversas nesse sentido, e agora pacificou o entendimento através de súmula, através da súmula 665, realmente. Olha só o que diz a súmula, trazer aqui para vocês. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na sanção aplicada. A gente vê então que o controle jurisdicional, o controle judicial, ele é limitado. Ele vai quando existem ilegalidades ou irregularidades muito claras, é exemplo de chegar a uma decisão completamente contrária ou que desvirtue das provas constantes nos autos. Okay? Então, apesar de não ser obrigatória, a defesa técnica ela é de extrema importância. Não esqueça. Vamos lá? Dando sequência aqui, enfim, o relatório final da comissão de PAD, da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar. Essa que é efetivamente a opinião final da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, aquela composta por 3 membros, que vai efetivamente chegar a um resultado, definir se é inocente ou culpado, sendo culpado, qual a penalidade, qual a tipificação e qual a penalidade cabível, e apresentar essa sugestão à autoridade julgadora, que, por sua vez, não vai poder contrariar o relatório, senão de forma justificada, para ir contrário ao que foi exposto ou sugerido pela comissão. Ele vai precisar fundamentar, ou ainda fundamentar também, se for o caso, demonstrando, expondo que a decisão da comissão, ou seja, a sugestão da comissão, é contrária às provas contidas nos autos. Vamos dar uma olhadinha então aqui. Lei 8.112, artigo 165, caput, parágrafo 1º. Vamos lá, olha só.
Artigo 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. O que diz aqui no parágrafo 1º? O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Ok? Dando sequência aqui. Vamos lá. Necessidade de tipificação está no parágrafo 2º do 162 e a gente já conversou sobre isso. Então, só a releitura aqui. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal que foi infringido ou regulamentar, né, transgredido, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes. Ou seja, já agora no relatório final, a comissão vai efetivamente exercer um juízo. Ele vai efetivamente analisar a situação e se tipificando, inclusive aplicando situações que ou tornam mais complicadas, ou pioram a situação, ou tornam a situação mais leve, ou seja, agravantes ou atenuantes, e chegando até aí num resultado onde vai se sugerir, onde vai se sugerir uma penalidade a ser aplicada a este acusado. Aqui, então, seguindo agora com a instrução normativa número 14 da Controladoria Geral da União, da CGU, o artigo 35 traz os elementos necessários e essenciais que devem constar desse relatório final. São 9 itens aqui, vamos ver, olha só. Primeiro, identificação da comissão. Segundo, fatos apurados pela comissão. Terceiro, fundamentos da indiciação. Quarto, apreciação de todas as questões fáticas e jurídicas suscitadas na defesa. 5. Menção às provas em que a comissão se baseou para formar a sua convicção. 6. Conclusão pela inocência ou responsabilidade do servidor com as razões que a fundamentam. 7. Indicação do dispositivo legal ou regulamentar transgredido, quando for o caso. 8. Eventuais circunstâncias agravantes e atenuantes da pena. E, por fim, 9. Proposta de aplicação de penalidade, quando for o caso. Ou seja, estes 9 elementos são essenciais e precisam estar no relatório final, que vai ser enviado, que vai ser encaminhado para a autoridade competente. Aqui, pessoal, há ainda a necessidade de dar seguimento a outras infrações que, porventura, fugirem à competência da CEPAD, à competência daquela autoridade julgadora, que não vai julgar por aquilo ali, mas deve dar o respectivo encaminhamento. É o que no artigo 35 prevê o parágrafo 2º. Olha só, a comissão de PAD deverá informar sobre a existência de indícios de infração penal, dano ao erário, improbidade administrativa, ato lesivo tipificado na Lei 2.846, bem como outras infrações administrativas, com a recomendação dos encaminhamentos cabíveis. Então, se não é aquilo que está sendo apurado, você vai solicitar à autoridade competente que efetivamente dê continuidade àquele processo ou à análise daquelas situações que foram averiguadas, que foram constatadas no curso do processo, naquele processo administrativo disciplinar. Ainda, nós temos aqui no artigo 35, só que agora já no parágrafo 3º, a necessidade de mensurar, de sugerir o peso da pena para a autoridade julgadora. Artigo 3º, parágrafo 3º do artigo 35. A proposta de aplicação de penalidade de suspensão deverá, motivadamente, incluir a sugestão de quantidade de dias. Ou seja, efetivamente, o juízo de valoração feito pela comissão será no relatório final. Então, a gente precisa lembrar, vamos lá, iniciou o processo porque tinha materialidade e indício de autoria. Fez-se toda a instrução que vai culminar na indiciação. Havendo a indiciação, você tem, então,
a apresentação de defesa pelo acusado, você tem logo depois o relatório da comissão de PAD. Esse relatório da comissão de PAD, aí ela é devolvida e entregue àquela mesma autoridade que fez a instauração do processo administrativo disciplinar, porque é aquela autoridade que vai efetivamente aplicar a pena. Vai, na verdade, né, vai acatar ou não o relatório e poder fazer efetivamente o julgamento. Então, essa terceira fase de julgamento não tem nada a ver com não é de competência, não é que não tem nada a ver, perdão, não é de competência da CEPAD, mas sim da autoridade. Então, aquelas três fases que a gente já viu: instaura, instrui e julga. Instaurado pela autoridade, instruído pela CEPAD e julgado pela autoridade. Ok? Passado isso, vamos para o nosso quiz. Primeira questão que a gente tem aqui, então: quando a autoridade tiver ciência da irregularidade e optar pela apuração mediante sindicância, nessa não poderá resultar: a. Aplicação de pena de suspensão superior a 30 dias, B. Arquivamento do processo, C. Aplicação da pena de advertência, D. Instauração do processo disciplinar. E aí essa tá fácil, vamos lá? A opção correta seria a opção A. A letra A traz para a gente aqui, mais ou menos, a questão que a gente já tinha visto um pouquinho na última aula, né? Ou seja, existe a sindicância, existe a possibilidade de avaliação pela sindicância das infrações mais leves, menos graves, né? E elas não podem culminar em pena de suspensão superior a 30 dias. Elas podem culminar, por outro lado, nos itens B, C e D, ou seja, no arquivamento do processo, na aplicação de pena de advertência ou a indicação para o início do processo disciplinar. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima? Segunda questão que a gente tem aí: a defesa do servidor acusado deve ser apresentada. Opção A, logo após a ciência da imposição de sanção disciplinar. Opção B, logo após a ciência da abertura do processo disciplinar. Opção C, logo após a ciência do relatório final. Ou opção D, logo após a ciência da indiciação. Então, vamos lá? Qual é a correta? A gente tem como correta a letra D, ok? Se a gente ponderar aqui, se a gente reler, a gente vai ver que todos são logo após a ciência. Porém, da imposição de sanção disciplinar, não, aqui já não há mais a necessidade de defesa, porque já chegou ao seu resultado final. A abertura de processo disciplinar, neste caso, a gente está falando efetivamente da manifestação preliminar. No relatório final, aí a gente não apresenta a defesa, porque o relatório final ele vai ser imediatamente encaminhado para a autoridade julgadora. Agora, da indiciação, sim. Então, é sempre bom a gente lembrar que existe, então, a instauração, dentro da instrução termina com a indiciação, defesa, relatório final e volta para a autoridade julgadora. Ok? Vamos lá para a nossa terceira questão no nosso quiz de hoje. Vamos lá. Instaurado o incidente de sanidade mental, o acusado será submetido a exame. Isso aqui a gente já viu, né? Olha só, por um médico psiquiatra, por uma junta médica oficial, por uma junta médica oficial com pelo menos um médico psiquiatra, ou por uma junta oficial, uma junta médica aqui, né? Oficial multidisciplinar. Vamos lá? A opção correta aqui pra gente é a letra C, ok? Que será analisado, será examinado por uma junta médica oficial. Sim, composta por pelo menos um médico com especialidade em psiquiatria, tá? Não é só um psiquiatra, não é uma junta médica oficial e não é uma junta médica multidisciplinar ou uma junta oficial multidisciplinar, mas sim uma junta médica com pelo menos um psiquiatra. Todo mundo acertou o nosso quiz? Espero que sim.
De qualquer forma, se tiver tido alguma dúvida, volta um pouquinho a aula aí, ou ainda volta nas aulas anteriores e mata essa dúvida aí, ok? Obrigado, vejo vocês aí na nossa próxima aula. Até daqui a pouco. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.